Essa junção de dois nomes da MPB, o João Bosco e o Vinícius, em algum momento foi questão, porque quando eu ouvi pela primeira vez, o nome só, sem ouvir música nenhuma, eu falei, mas o que tem João Bosco e Vinícius juntos, assim? A referência foi direta. Alguém deve ter falado alguma coisa? Não, a gente parou pra pensar nesse assunto, cara, por incrível que pareça, quando a gente foi gravar o primeiro CD. Aí que caiu a nossa ficha, que a gente falou, nossa, cara, e agora? Se a gente tiver que mudar o nome, agora ferrou. Mas graças a Deus deu tudo certo. É o nome do João, é o meu nome. E teve outro nome, a dupla ou não? Não. Sempre foi João Bosco e Vinícius. É louco, desde o começo. Porque... Nasceu assim. Porra, parece que é de propósito, né? Eu ouvi a primeira vez e falei, não é possível que os caras juntaram dois nomes assim. Não, e a turma zoava muito, né? Molecada de escola. Pô, só faltou o Toquinho e tal. A turma é danada, né? Aí, o que aconteceu, cara? Porque assim... todos os cantos sempre consumiram sertanejo, todos os estados tinham sertanejo forte, mas o negócio saiu realmente, como você falou, sempre tem que falar do Marco Aurélio Paulo Sérgio, do João e do Betinho, sim, mas muito fortes regionalmente. Vocês conseguiram furar o mapa. O que vocês fizeram? Assim? O que aconteceu com vocês especificamente? Porque é muito louco, você deve ter parado para pensar. Vocês puxaram a fila. É como se você tivesse furado a bexiga e aí foi todo mundo junto. Mas foram vocês, né? Então, Piunti, é muito louca essa pergunta. Porque, cara, pra te falar honestamente, eu não sei como te responder direito. Porque eu acredito que, cara, foi a gente estar no momento certo e Deus abençoar. Porque eu e o João... A gente estava se preparando para gravar o nosso primeiro projeto, nosso primeiro CD. Chegamos lá na gravadora com o Teófilo, a gente sem grana, fudido. E o João deixou uns cheques lá, eu nem cheque eu tinha. O João deixou uns cheques predatados lá. Era 15 mil reais pra gente fazer esse CD. E aí a hora que a gente saiu, cara, na porta da gravadora, a gente olhou um pro outro e falou, cara, e agora? O que nós vamos fazer? Nós não temos grana. Mas nós temos que gravar. E aí, meu pai e a família do João, eles foram na cidade pedindo as coisas, o pessoal. Meu pai era muito engajado com o pessoal do CTG, que meu pai é gaúcho, tá? Eu cantava também lá no CTG, dançava. E aí o pessoal falava, ó, Teobaldo, dinheiro eu não tenho, mas eu dou um porco. O outro, eu dou um boi, não sei o que e tal. E a gente reuniu para fazer um almoço, a nossa família trabalhando nesse almoço. E nesse almoço, cara, a gente conseguiu levantar a grana para gravar esse CD. Mas nesse intervalo de tempo, a gente estava de férias na faculdade e o Luciano Tereza de Maracaju, um amigo nosso, ligou pra gente e falou, cara, vai ter meu aniversário aqui em Maracaju, tal, vem pra cá pra vocês tocar e tal. E a gente falou, cara, pega o Flávio. Aí a gente pegou o Flavinho, que tocava com a gente, Flavinho Coelho, irmão do Euler. Pagamos R$35 no Uno alugado. Os caras deram mais, tipo, duzentão pra cada um e a gente foi lá tocar. A gente passou o som à tarde, tava tudo certo, tudo tranquilo. A gente foi pra casa do Luciano, que a gente nem ficava em hotel, ficava na casa do Luciano, que era amigo nosso. E esse cara do som, ele tinha um aparelho de MD. E ele gravou a nossa apresentação. E a gente não sabia. Até porque tinham outros que se apresentavam, né? Aí passou tipo um mês. Depois desse aniversário, ele ligou pro João e falou, cara, tá explodido aqui a apresentação de vocês aqui de Maracaju, tá? O áudio, pô, todo mundo já replicou o CDzinho e já tem esse áudio. Aí o João falou, como assim? Aí ele falou, não, cara, tá bombado, o cara gravou aqui, o negócio tá pipocado. Aí o João falou, porra, manda pra mim, né, quero ouvir. Chegou na Magia e Mistério, justo a Magia e Mistério, que era a música que a gente tava no auge, assim, no estado, uma puta de uma microfonia. Aí o João falou, puta, Luciano, quebra isso, cara, pelo amor de Deus. Tá ruim demais, não sei o quê. E aí, cara, é aquelas coisas que acontecem quando Deus põe a mão, né? O Wilson Souto, da gravadora Atração de São Paulo, foi fazer uma visita pro Teófilo na Pantanal para ouvir os produtos da Pantanal. O Tradição já era sucesso?
Cara, o Tradição já estava bem adiantado. O Tradição já era, assim, musicalmente muito forte. Eles tinham um público... eu não digo assim, sucesso nacional. Aconteceu depois. Mas o Tradição já estava assim, já estava pintando na área que não tinha como segurar, porque os caras eram muito diferentes. Musicalmente, eles... aquela turma do Sul também, as bandas do Sul, né? Mas era um público diferente do público que a gente abrangia, né? E aí o Wilson Souto chegou, o Teófilo começou, óbvio, né? Mostrar os produtos mais bem mixados, masterizados, mais bem produzidos, né? E foi deixando aquele áudiozinho nosso por último, né? E aí a hora que ele falou, aí o Wilson falou, cara, mas acho que não é ainda isso que eu tô atrás. Aí o Teófilo falou, cara, tem uns meninos aqui, mas é um áudio de MD e tal, é meio escrachado. MD a gente sabe que não tem como mixar, não tem como masterizar. MD era foi no meio do caminho ali. Não era um disquete, mas era um MD. E bem no começo do auge da pirataria, né? Então, assim, quando o Teófilo mostrou o nosso material, o Wilson Souto pegou e falou, cara, eu vim atrás desses 2 meninos. Tá acontecendo uma coisa muito atípica, porque a gente trabalha com pesquisa e tal, e esse áudio, esse projeto, esse CDzinho deles, tá rompendo barreiras aí fora do estado, já tá nas pesquisas entrando no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro, já tá tocando um pouco no Goiás, de uma forma orgânica. E assim, se os caras realmente tiverem uma cabeça boa e tiverem uma gestão, eu acho que o trabalho deles vai andar. Ah, então ele foi com essa intenção. Ele, na verdade, eu acho que ele deu o feedback que o Teófilo não tinha. Ah, tá. Aí foi quando o Teófilo chamou o Euler. O Euler já tocava com a gente, já estava compondo, já tinha feito a Quero Provar Que Te Amo, Querendo Te Encontrar. Cara, a gente se encontrava toda semana, né? Pra fazer música, pra falar de música, pra tocar, né? Tipo, tomar tereré e falar de música, ouvir música, cantar. E aí foi quando a gente teve essa virada de chave, né? Foi quando os meninos chamaram a gente fez uma reunião, tipo, ó, tá acontecendo isso, só que para isso andar, para isso caminhar, a gente vai ter que se dedicar, vocês vão ter que... Eu nunca esqueço dessa frase. Eles perguntaram para mim e pro João, cara, o que vocês querem ser? Vocês querem ser um músico de boteco, ficar aí do jeito que tá, ou vocês querem se transformar em um artista? Ter essa possibilidade, pelo menos. Igual é o Chitão, igual é o Zezé. Aí os caras deram aquela jogada pra cima, né? Dá emocionado. Aí o olhinho brilhou, né? Aí o olhinho brilhou. Aí quem não quer, né, Pionte? Aí foi quando a gente falou, não, cara, a gente se propõe a trabalhar, mas como que é? Mas a gente não imaginava que o perrengue ia ser tão grande. A gente ficou durante 3 anos... 6 meses sem voltar pra casa, fazendo pé na estrada, fazendo visitas em rádio, 10, 12 rádios por dia. O CDzinho é de Maracaju, é em que ano? Foi em que ano isso? 2002. O Nossa, Acústico no Bar. 2002. Foi 2002. Foi um pouco depois, 2 anos depois do disco do Bruno e Marrone, né? Do vazado da rádio, né? Que era verdade. Exatamente. Ele Da acabou Paranaíba FM. Isso. Que me disseram que não é da Paranaíba. Todo mundo vem, é da Líder. Você tá zoando? Então, eu tive programa na Paranaíba anos Que e anos. loucura. Falaram, não, é da Líder aquilo Não sabia. ali. Mas pode ser que seja da Paranaíba. Ninguém entra num consenso. Alguém vai corrigir a gente aqui. Que é concorrente, né? Líder é rádio de Uberlândia também. Sim. E foi logo depois, né? Era meio Foi. que... Fazia algum sentido esse disco vazado, né? O Bruno era uma referência para todos nós universitários. Não tinha como dizer que não. Eu acho que para qualquer artista da época dizer assim, o Bruno, que não cantava o repertório do Bruno em bar, é mentira. É o que rolava ali. É o que rolava. Rolava as músicas mais antigas, o Mato Grosso do Sul sempre, né? Zezé, Chitão, Chico Rei Paraná, Mato Grosso Matias, César e Paulo. Aquela galera toda das antigas, Leandro Leonardo, você tinha que saber tudo, né? Você tinha que conhecer João Paulo Daniel. Mas naquele momento... era Bruno e Marrone que estava na crista da onda, que estava arrebentando com tudo.
e, por incrível que pareça, violão e voz. Então, era... assim, isso, de certa forma, eu acredito que também nos ajudou. Porque era uma tendência, né? E eu e o João, das duplas ali do Mato Grosso do Sul, eu acho que a gente era os únicos que não tocavam com sanfona. Ah, não tinha, era só... Não, o nosso som violão. era só cordas. Era violão e tinha o Arapiraca, que depois foi pro Tradição. O Arapiraca tocava timba, tocava uma percuteria ali, e era nós três. Eu tocava violão a aço, o João nylon e o Euler solo. Mas aí, você acha que isso diferenciou um pouco do som? Eu acho que sim. Porque lá é um estado de sanfona, né, basicamente. Eu acho que diferenciou, porque a maioria da turma nossa, né, daquela época, todo mundo vinha com a cozinha pronta, né? Tudo redondinho, sanfona, baixo, tudo certinho, né? Pra vocês verem a cor do dinheiro, assim, foi uns 3 anos desse disquinho? Ah, Pionte, foi mais. Foi mais? Foi mais, porque... Porque parece que foi logo ali, né? Já foi um ano depois. Mas foi mais, porque 2002, aí veio 3, 4... Aí a gente gravou o nosso primeiro DVD em 2005. Até a gente gravar o nosso primeiro DVD, a gente camelou bastante. Aí, depois que a gente gravou esse primeiro DVD, aí a gente deu uma impulsionada muito grande em relação aos outros produtos, a turma. E aí o nosso cachê realmente foi tipo de 15 mil para 80 mil. Então, assim, ali foi quando a gente realmente começou a ver uma grana. Porém, na época tinha que se investir muito para você conseguir ser visto aonde a gente queria chegar, né? Ter uma música tocada na Crowley, bem posicionada, para você ter aquele status, aquele know-how de, assim, deixar de ser um artista regional para ser um artista nacional. Então, realmente, a gente investiu muito. O começo foi bem difícil e a gente plantou bastante para depois colher. Eu ouvi o primeiro disco de vocês pelo Emule. Eu baixei no Emule. Lembra do Emule? Da mulinha? Eu nunca vou esquecer isso, cara. Aí você fala, a maioria não lembra o que é o Emule. Sim. Nem usava, mas eu baixei ali João Bosco e Vinícius. Provavelmente zipado de alguma forma suspeita, mas baixou. Normal. Né? Sem saber a referência. Você ali... a gente fala que o sertanejo universitário, ou essa geração mais nova, Sim. ela começa a brotar em alguns lugares. Vocês dali, os Menotti, os Fernando Sorocaba mais de baixo, Jorge Mateus de Goiás. Tem uma escala, vocês conseguiram ver isso na época? Ó, tá acontecendo alguma coisa lá parecido com a gente? Ou não? Eu vou te perguntar, eu vou até concluir, depois você pode ir. Eu digo porque o Jorge e o Mateus, toda entrevista aqui mesmo, eles falam que o começo deles é inspirado no de vocês. O primeiro disco é meio copiado do de vocês. Então, assim, se eles são tão grandes num estado tão importante, Sim. Eles ouviram falar de vocês antes. Eu acho que primeiro com o Cezinho e com o Fabiano. Eu acho que ficou bem evidente, assim, aquilo que a gente estava fazendo era muito parecido, né? Os movimentos, né? A gente no Mato Grosso do Sul, aí a gente teve, logo depois, assim, a gente... passou um tempo, a gente recebeu um áudio deles gravado no Observatório, era bem também na linha daquilo que a gente vinha fazendo, de forma totalmente aleatória, né? Mas ficamos, inclusive, amigos, isso nos aproximou muito, porque a gente tinha curiosidade de ver eles e eles também de conhecer a gente. Então isso foi muito bacana, tanto que eu costumo dizer que, cara... Se tem uma coisa bacana que Deus nos deu nesses 20 e poucos anos de carreira nacional, é a amizade com o César e com o Fabiano. Porque eles, sem dúvida alguma, são os caras assim que a gente mais tem proximidade. Às vezes não de estar todos os dias se falando, aquela coisa toda. Mas é um carinho, um respeito mútuo. Eu sinto isso deles com a gente e da nossa parte também com eles. Isso é muito bonito. E a gente teve, sim, eu acho que tanto da parte deles quanto da nossa. Tipo, ó, estamos vindo aí com um movimento diferente e vamos para cima. O Jorge e o Mateus foi um pouco depois. A gente conheceu o Jorge e o Mateus, o Marquinhos, tinha feito um evento com a gente em Quirinópolis.
Aí o Marquinhos começou a fazer alguns eventos com a gente. E na Festa das Abóboras, que era um evento tradicional na cidade de Rio Verde, portões abertos, foi quando o Marquinhos nos apresentou o Jorge e o Matheus no camarim. Falou, ó, tem uma dupla, tal, que eu tô pegando agora, tal, queria apresentar pra vocês, tal. Aí os meninos entraram no camarim, aí o Marquinhos falou, pô, canta aquela música lá. E o Jorge começou, vê se larga de besteira, tô aqui dando bobeira. Então, assim, mas dali pra frente a gente acompanhou tudo também do Jorge e Matheus. E da mesma forma no Paraná com Sorocaba. Porque a gente já fazia, depois do Mato Grosso do Sul, o primeiro estado que a gente entrou forte foi o estado do Paraná. Isso é fato. E minha mãe é paranaense, tenho família no Paraná até hoje. E a gente tinha um lugar que a gente queria muito entrar na época, que era Londrina. Mas Londrina você só entrava para tocar na noite em Londrina se tivesse a bênção do Rodrigo Rogério. Ah, é? É. Você tinha que ter a bênção dos caras, meus irmãos. E a gente passou a ter amizade com o Rodrigo e o Rogério porque eles foram gravar um CD maravilhoso, inclusive na época, na Pantanal. E aí a gente tava lá, aquela coisa de estúdio, ô, entra aqui e tal, o João Vinícius e tal, ô, quero mostrar meu CD pra vocês. A gente fez uma amizade e a gente tinha uma casa noturna, que era a Casa Noturna Sertaneja em Londrina, que era o Acústico na época. E o Soroca tocava lá, era, se eu não me engano, era Marquinhos e Sorocaba, não era nem Fernando Sorocaba ainda. E aí foi quando a gente conheceu o Soroca. O Soroca fazia faculdade, era universitário também. Então, cara, a gente foi meio que se embolando ali. Todo mundo foi se cruzando, todo mundo se encorajando. Um tava melhor no momento, depois o outro tava melhor. Mas eu acho que isso foi o que deu o molho pro negócio. E foi aquilo que a gente conversou no início da nossa entrevista. Eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que isso foi realmente o que fez toda a diferença para oxigenar o nosso mercado. Porque uma andorinha só não ia fazer verão. Ia fazer um sucesso. A gente ia ser esmagado pelas gravadoras, pelos grandes artistas que já estavam. Pionte, para pensar. Qual era a probabilidade de chance que nós, todos esses artistas, teriam começando de tomar o lugar de uma dupla que já vendia muito, que já dava muita grana para a gravadora, que já tinha uma carreira consolidada? Era zero. Então a gente veio na informalidade. E as coisas foram acontecendo dessa forma. E veio a pirataria também no mesmo tempo. Deixamos de ganhar muito dinheiro, com certeza, mas veio um dinheiro também que não existia pra gente através das apresentações, dos shows, de forma os cachês, informal. as bilheterias. Então, assim, cara, tá tudo certo. Eu acho que as coisas aconteceram do jeito que tinha que ser.